Olá pessoal, nós iremos começar aqui mais uma aula falando de propriedades gerais e específicas da matéria. E nós iremos partir lá do conceito do que vem a ser a matéria. Nós iremos abordar matéria e energia. A matéria é dividida em três partes: corpo, massa e volume. Mas afinal, o que vem a ser a matéria? A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui uma massa, tá? E além disso, quais são alguns exemplos de matéria? Madeira, ouro, ferro, água, ar e assim vai. Outros exemplos também. Mas além disso, é uma substância sólida, pode ser líquida, gasosa. Por quê? Porque ela ocupa também um lugar no espaço. Quando nós falamos em matéria, logo vem uma dúvida: o que vem a ser o corpo? Corpo, galera, sempre vem a ser a porção limitada da matéria. Por exemplo, uma tábua, né, de madeira, uma barra de ferro, uma barra de ouro, gelo, pedra. Então sempre vai ser a porção delimitada do que? Da matéria, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá, ó, uma madeira. Madeira é o que? Matéria. E a tábua de madeira não é uma porção delimitada da matéria? Então vai ser o que? Um corpo. Se eu tenho lá então um ferro, ferro é uma matéria. E se eu pegar a barra de ferro? A barra de ferro então vai ser o que? Um corpo. E assim sucessivamente. Já que o objeto é uma porção limitada, tá, da matéria, que por sua forma especial ela presta determinado uso, quando ela tem uma utilidade para o homem. Então nós temos o que? Um objeto. Então lá, por exemplo, uma mesa, um lápis, uma estátua, uma cadeira, uma faca, um anel, tudo isso são o que? Objetos. Então eu tenho lá um exemplo: madeira. Madeira é uma matéria. Dessa madeira eu peguei lá um pedaço, uma tábua de madeira. Eu vou ter o quê? Um corpo. E se eu pegar a cadeira? Objeto. Agora nós vamos falar sobre as mudanças de estado físicos da matéria, tá? Que são os estados físicos da matéria e as características desses estados. Então, assim, será que nós conseguimos cozinhar um alimento? Será que você consegue diferenciar vapor e água? Por que nas montanhas a água ferve abaixo de 100 graus Celsius? Então, essas são algumas dúvidas que nós precisamos o quê? Conhecer. Só que antes nós temos que conhecer os fundamentos da física primeiro. Então vamos lá? O que vem a ser então ali, ó, os três estados da matéria: sólido, líquido e vapor. Então isso aqui vocês, eu acredito que já tem um pouco mais de domínio. Então o que vem ali? Um sólido. O que é sólido? Ele tem o quê? Uma forma e um volume constante, e as partículas são bem juntinhas, bem próximas uma das outras. Se você perceber aí na primeira imagem ali, onde estão as partículas bem juntinhas, tá? Por quê? Porque a força, ou seja, quando as moléculas estão bem próximas uma das outras. Então, assim, é quando os átomos das moléculas constituintes de matéria, elas estão em estado agitado baixo, podendo ser concentrado mais átomos em um mesmo espaço. Aí agora nós temos aqui, ó, o líquido. O estado líquido, ele tem o quê? Uma forma constante e variável. E as partículas estão o quê? Mais afastadas. Pode ver ali as partículas no primeiro desenho, são o quê? Um pouco mais afastadas uma das outras. Então ocorre quando as moléculas elas já estão um pouco mais dispersas em relação à mesma matéria no estado sólido. Então a substância no estado líquido ela tem um volume o quê? Fixo, porém a sua forma ela vai o quê? Ela pode se tornar o quê? Variável. Então nós temos ali o quê? O exemplo da água. Depois nós temos aqui o gasoso, o vapor. É o que? A forma dele vai ser, aliás, a forma e o volume vai ser variável, mas as partículas vão estar bem afastadas. Então é quando as partículas elas estão muito afastadas uma das outras, como ali na primeira imagem que vocês estão vendo, tá? Então quando as partículas elas formam a matéria, elas estão bastante afastadas devido ao seu espaço. Daí nós vamos começar a falar então das mudanças de estado físico. Então, os fatores determinantes das mudanças é a pressão e a atmosfera, tá? Então, nós temos alguns processos, que é a fusão, solidificação, vaporização, tá? E dentre outras, que são o quê? Dentro da vaporização, nós temos a evaporização, a ebulição, a calefação, a condensação e a sublimação, dentre as mudanças do estado. Então, nós vamos começar a falar, então,
pela primeira, que é a vaporização, que é a passagem de líquido para o gasoso, e ela tem um aumento na temperatura e uma diminuição na pressão. Depois, a evaporação, ela vai ser o quê? Um processo mais lento na temperatura. A ebulição já é um processo mais rápido, com bolhas, né? Formação de bolhas. A calefação, ela é um líquido, mas em presença na superfície superaquecida. Aí depois nós temos também a condensação ou liquefação, que é a passagem de gasoso para líquido, tá? Que tem um aumento também na temperatura, né? Na pressão e uma diminuição da temperatura. E a sublimação, que é a passagem do sólido diretamente para os gases, né? Ou vice-versa, né? Então agora nós vamos falar sobre o ponto de fusão, que é a solidificação. Então, no caso do ponto de fusão, é a temperatura em que uma substância ela muda do estado sólido para o estado líquido, ou seja, tá? Dentro da fusão, ela ocorre o quê? Passagem de sólido para líquido, com o aumento do quê? Da temperatura. Já no ponto de solidificação, ela corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas elas permanecem, tá? Então, nós temos aqui nesse desenho, mostrando, ó, de sólido para líquido, líquido para vapor ou gasoso. Qual que é? Sólido para líquido, ocorre o que? A fusão. Agora, líquido para gasoso, vaporização. Vaporização ou vapor para líquido, condensação. Aí nós vamos lá, líquido para sólido, solidificação. E tanto vapor para sólido, sólido para vapor vai ser o quê? Sublimação, tá? Agora, o ponto de ebulição. O que é um ponto de ebulição? É quando a temperatura da substância ela muda de estado líquido para o estado de vapor. Então, quando ela muda, eu estou lá em estado líquido, tornou o quê? Vapor. Por exemplo, tem a água, ferveu, entrou em ebulição, tornou o quê? Aquele vapor. Então, isso vai ser o quê? O ponto de ebulição. Agora, o ponto de liquefação e condensação é o processo mais lento, né? Embora as temperaturas estejam equivalentes. Tá? Percebido que alguns materiais eles são mais duros, outros quebram com facilidade, alguns são coloridos, outros não apresentam cores. Então, isso aqui são características das propriedades gerais das matérias. Quais são essas propriedades gerais? Impenetrabilidade, massa, extensão, elasticidade, indestrutibilidade, inércia. Então, isso aqui são o quê? Algumas propriedades gerais da matéria. Só que são o quê? São aquelas que não identificam a matéria e são comuns a todo tipo dela, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, as gerais e as específicas. O que vem a ser as gerais? Como eu disse, são aquelas que não identificam a matéria, que são comuns, né, a todo tipo de matéria. As específicas são aquelas características determinadas pelo um tipo de matéria, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tá? Quando é típica de cada substância. Então, vamos lá. Nós vamos ver, então, aqui, ó, impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. A primeira que nós vamos ver é a extensão, tá? O que vem a ser a extensão? É a matéria que ocupa lugar no espaço e sua medida, ela é o volume. E suas unidades de medida, elas são dadas em metros cúbicos, centímetro cúbico, tá? E assim por diante. Outra coisa é que todos os corpos ocupam um lugar no espaço, tá? Então, isso aí são o quê? Características básicas do quê? De extensão. Logo mais, vocês vão ver que o quê? Que, além da extensão, nós temos também a massa, pessoal. A massa, ela é a quantidade que um corpo ele possui, tá? Então, assim, pode ser dada em medidas em balança, como tem aí um exemplo, uma balança, tá? E as unidades dela podem ser dadas o quê? Em quilograma, grama. Então, assim, dentro lá do Sistema Internacional de Medidas, tá? O quilograma nós usamos, por exemplo, num açougue. Você chega lá no açougue e fala, eu quero 2 quilos de carne moída, tá? Então, isso dado é o quê? Em quilograma, em quilo, é a massa, tá? Então, e a quantidade de quilo do seu corpo é a quantidade de massa, ou seja, e qual que é o instrumento? A balança, tá? Depois nós temos aqui, nós iremos falar da inércia. O que vem a ser a inércia? É uma propriedade pelo qual a matéria ela só modifica seu estado de repouso ou de movimento quando sob a ação de forças. Por exemplo, aqui nós temos aí no desenho um cavalo, né, e uma pessoa montada em cima. Então, vamos dizer que esse cavalo esteja galopando, né, em uma alta velocidade, e, de repente, ele dá uma parada brusca. Então, a pessoa que está em cima, ela vai o quê? Teu corpo vai o quê?
ser jogado para frente. Então, até então essa pessoa estava em repouso em relação ao quê? Ao cavalo. Então, foi lançada uma inércia, uma força, tá, maior. Já a impenetrabilidade é a propriedade que os corpos têm de não ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu pego aí um copo e encho de água, tá? E coloco uma pedra dentro. O que vai acontecer? A pedra vai, ou seja, a água vai jorrar para fora. Isso quer dizer o quê? Que duas porções, ou seja, não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mesma coisa no nadador. Quando a pessoa pula na piscina, nada, o que acontece? A água ela é jogada o quê? Para fora. Porque dois corpos, né, não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Depois nós vamos ter o que? A indestrutibilidade. O que vem a ser indestrutibilidade? É a matéria não é criada e nem destruída, mas pode ser o quê? Transformada. Por exemplo, eu tenho aí um exemplo de uma madeira. Está sendo um pedaço de pau, né, um toco, e está sendo o quê? Queimado. Então o que vai acontecer? Ela não vai ser destruída, ela vai ser transformada em uma outra coisa, tá? Por exemplo, em cinzas, né, em pó. Se eu pegar o papel, queimar lá sulfite, tá? Antes era um papel. Se eu queimar, vai transformar o quê? Em cinzas e assim sucessivamente. Depois nós iremos ver, né, um outro item que é divisibilidade. O que vem a ser? Que a matéria pode ser subdividida até certo limite, conservando as propriedades da substância. Então, ou seja, se eu pegar um papel e picar ele, vai chegar uma hora que o que vai acontecer? Ele vai ficar uma pequena porção. É a mesma coisa, você pode pegar uma rocha e ir dividindo, quebrando em partes menores, tá? Até chegar o quê? Num átomo, tá? Como a matéria é divisível, cortar ela, então vai ser o quê? Dado o nome de divisibilidade. Então, você chega numa pequena porção. A compressibilidade. A compressibilidade é bem interessante, porque eu acredito que a maioria de vocês já devem ter feito isso. Pegado uma agulha, uma seringa, desculpa, sem agulha, pressionar ela, tá? O dedo nas extremidades, você vai fazer uma compressão e vai diminuir o quê? O volume. Por quê? Porque a compressibilidade, ela é dada que a matéria ela pode ser reduzida em seu volume por uma ação de uma compressão, que é no caso, então, da seringa. Quando você comprime, você vai diminuir o quê? Né? Você vai reduzir o volume por uma ação do quê? De uma pressão. Depois nós vamos ter também um outro item, que é a elasticidade, que é a matéria comprimida, ela volta às condições primitivas, né, inicial, quando cessa uma pressão, ou seja, que os corpos possuem a propriedade de poder voltar às suas formas de volumes iniciais. Por exemplo, pula-pula, aquele elástico de dinheiro. Quando você pula, quando você retorna, ela não volta à sua posição inicial, tá? Porque ela tem uma grande elasticidade. Tá, pessoal? Essa parte aqui foi as propriedades da matéria. Espero que tenham compreendido. Quero que vocês copiem no caderno e tudo mais.